Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Unaerp. Pendurados. Aumenta essa porra. Tá valendo. Tá valendo mais um programa Pendurados ao vivo pela rádio. Agora são 20 horas mais 44 minutos. Giovanni não deu tempo nem de eu fazer abertura, cara. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou até trocar. Até trocar a vinhetinha aqui, né? Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça. Em clima de em clima de Botafogo, em clima de animação, clima de time que subiu pra Série B. Tô aqui na companhia dos meus queridos amigos Giovanni Henrique, Vitor Almeida, Vitor Morales e Aleph Araújo. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de falar que eu achei que o horário fosse propício, né? Pela palavra que eu usei no começo do programa. Mas, boa noite, Luiz, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Luiz, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Luiz, boa noite, amigos, boa noite a todos. Estamos ao vivo no Instagram, viu? Arroba Giovanni, GeovanniH_. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, os destaques do programa de hoje são quartas de final da Série C, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada no futebol europeu e falaremos sobre uma nova modalidade de futebol americano que está sendo realizada aqui em Ribeirão. Bom, por vamos dizer em ordem, né? Botafogo. Botinha subiu pra Série B. Falar Botinha tem torcedores que acabam ficando bravos, viu? Cuidado. Muito Botafogo. Pantera. É o Pantera. Subiu pra Série B até que enfim, bateu na trave 2 anos seguidos. E até que enfim, conseguiu o grande e esperado acesso pra Série B. Importante pro futebol do interior de São Paulo, importante pra cidade de Ribeirão, pra falar pra cidade de São Paulo. Pra cidade de Ribeirão Preto. Tem uma equipe que tá nos holofotes da mídia, né? Que é o Botafogo. Ano que vem vai ser direto transmitido pela Globo. E é isso aí. Parabéns ao Botafogo. Depois da derrota, né, no domingo passado em João Pessoa, no estádio Almeidão, o Botafogo, com muito esforço, com muita luta no jogo de volta aqui no Santa Cruz, conseguiu fazer o gol. Depois de muita pressão, né, o primeiro e o segundo tempo foram muitas tentativas do Botafogo. O goleiro Saulo, da equipe do Botafogo da Paraíba, fez várias defesas muito importantes, mas no final o Caio Dantas conseguiu fazer o gol que permitiu a disputa nos pênaltis. E aí cresceu o Thiago Cardoso, várias defesas no primeiro e no segundo jogo também. Sensacional a partida do Thiago nesse jogo de volta. Que no tempo normal ele salvou o Botafogo por várias oportunidades. E o goleiro Saulo do Botafogo da Paraíba também, né? Os dois goleiros foram muito bem no tempo normal. Já nos pênaltis deu o Thiago Cardoso, deu o Botafogo. 24 mil pessoas no Santão. 29 mil é a capacidade do Santa Cruz, né? Sim. Quase cheio. Foi festa bonita. Festa bonita. Eu falo, disseram que tinha torcedores que estavam saindo já do estádio. Sim. Né? Meu pai que foi... Foi aos 47 minutos do segundo tempo, né? Esperar um gol desse, né? Meu pai que foi no estádio, ele falou mesmo que deu 42 minutos assim do segundo tempo e já tinha uma galera indo embora, né? Aí fez o gol, voltou todo mundo. E meu pai falava, vocês que estão indo embora, vocês vão ver. Não deu outra. Meu pai é muito... Profeta. A torcida sofreu um pouco? Nossa senhora.
Quem tinha problema cardíaco não passou de ontem. Mas pelo Agora- menos viu o time subir. Agora enfrenta o Cuiabá. Cuiabá. Lembrando que o campeonato não acabou pro Botafogo, né? Temos ainda aí a disputa das semifinais. Operário, Botafogo, Cuiabá e outro time eu esqueci. Bragantino. Os 4 semifinalistas e os 4 que conseguiram acesso. Mas acho que independente do resultado, o Botafogo já fez a parte dele, né? Ah, claro, né? O ano A do excelente centenário que baita campanha. presente, né? Agora ano que vem é saber administrar, né? Saber que tem um time que mesmo que tenha conseguido a vaga na Série B, precisa de um planejamento para se sustentar primeiramente na Série B, contratar bons jogadores, porque a Série B, querendo ou não, é mais um torneio, um campeonato mais competitivo do que a Série C. Botafogo entra na Série B ano que vem pra se manter ou pode ser aquele time meio de tabela, uma grata surpresa pra nós? O Botafogo, Entre G6, G4, sonhar muito. o Botafogo tem o costume de conhecer os campeonatos que ele disputa. Conheceu a Série D, acabou não subindo diretamente para a Série C e no ano seguinte acabou se classificando para a terceira divisão. No ano passado acabou falhando, não conseguiu subir e no ano seguinte, esse ano, conseguiu a classificação para a Série B. Fora as campanhas pelo Campeonato Paulista Também, também. né? O Botafogo desde 2013 até esse ano, o Botafogo só ficou fora das quartas de final do Campeonato Paulista uma oportunidade só. O Botafogo é um exemplo de boa gestão há alguns anos já. Serve de exemplo até para o Comercial, seu principal rival, né? Que nos últimos anos vem sofrendo muito com diretorias, falta de planejamento. E uma coisa que o Botafogo tem é planejamento, né? Então, merecido demais esse acesso para o Botafogo. Bom, vamos abrir falando dos jogos do Campeonato Brasileiro desse final de semana. A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início no sábado, com a equipe do Santos vencendo o Bahia por 2-0. Os gols foram feitos por Delis, Gonzalez e Gabigol. Agora é Gabigol. Agora é Gabigol, né? Sábado ele foi Gabigol. Bom, o Santos que teve uma melhora bem nítida com o Cuca no comando, né? Agora amanhã vai ter o teste de fogo contra a equipe do Independiente. E vamos ver como que vai ser esse Santos aqui pra frente. Equipe que já saiu da zona de rebaixamento e agora tá ali brigando por Sul-Americana. Bom, foi uma vitória muito importante, né, pro time do Santos, porque já vinha de uma vitória de 3-0 contra o Sport e agora 2-0 no Bahia e conseguiu se afastar do Z4, né? Afastar sim, né? Mais ou menos. Porque o campeonato, sim. O Santos tá... Aquela parte de baixo tá muito embolada. O Santos, se eu não me engano, tá a 4 pontos da 3 ou 4 da Chapecoense, né? Que é o primeiro dentro da zona. Bahia que não é o time bobo, não. Bom, mas agora já conseguiu dar mais uma respirada. É lógico, né? O lado positivo desses jogos do Santos é que nos últimos 4 jogos foram 7 gols feitos e apenas um sofrido. O Cuca vem conseguindo estabelecer um padrão de jogo para a equipe do Santos. Conseguiu resgatar o Gabigol, que sim, nos últimos 4 jogos fez 2 gols. Pra quem não tava fazendo nenhum, né? E o Cuca disse que o Gabigol é o centroavante dele. Muita gente fala que o Gabigol não é centroavante. O Cuca falou, ele é o meu centroavante, ele é o meu fazedor de gol. Até porque se você for colocar ele do lado, vai ser um desperdício. Porque tem o Rodrigo, já tem o Gonzalez, que são bons jogadores. Colocar o Gabigol tirar um dos dois, lógico, não seria o Rodrigo, seria o Derlis. Mas aí não teria quem colocar pro centroavante. Então, tem o Sacha que vem entrando. Tem o Bruno Henrique ainda. Não sei. Mas o Bruno Henrique atuou muito mais pelo lado do que como um 9, né? Então o Gabigol ali seria mais adequado pra jogar na frente. De noite, no sábado ainda, na Arena do Corinthians, o Timão recebeu o Paraná e saiu com a vitória, após o zagueiro Henrique fazer o único gol da partida. O jogo sofrível. De novo eu falo isso do jogo do Corinthians, porque realmente foi, quem assistiu sabe, o jogo foi horrível. E eu queria destacar a teimosia do Loss. Nesse time do Corinthians. Eu acho que esse time do Corinthians não é tão ruim quanto parece. Não é tão bom. Não é tão bom assim, mas também não é a baba do boi também. O Corinthians parece que ganhou por jogar em casa, né? Muito mais pelo apoio da torcida, que o Corinthians até o final do jogo a torcida consegue apoiar a equipe e foi num lance de bola parada, que o Corinthians é bom, né? Dentro de casa. Vai botar pressão e uma bola parada pode decidir. Belo cruzamento do Jadson, Henrique conseguiu fazer o gol. Corinthians precisa tentar se adaptar aos modos do LoL, mas do Loss, mas desde que o Loss consiga também estabelecer
não padrão, mas consiga ser coerente no que o Corinthians precisa. O Corinthians tentou contratar o Jonatas. Faz 4 anos que o Corinthians tenta contratar ele. Agora que tem, ele não joga. É impressionante. Põe o Roger. Roger ontem, sábado foi mal, perdeu o gol. Então eu acho que o Loss está sendo muito teimoso. Ele tá tentando aquele 4-2-4 que o Carille fazia. Só que aquele time tinha Rodriguinho. Sim, né? Era um time bem diferente. Né? E agora ele põe, por exemplo, o Douglas. O Douglas não é segundo volante. Aquele que sai pro jogo. Ele é de marcação. Aí você vai colocar ele com o Gabriel, não é a mesma coisa que quando o Carille tinha, né? Então acho que ele pode muito bem adaptar. Jogar com dois volantes, com 2 meias de marcação contra um Paraná dentro de casa. Eu não falo que tipo ele tá errado de colocar 2 volantes de marcação. Mas aí não é um jogo dentro de casa contra o Paraná. Aí é a opção dele. Mas eu acho que dá pra ele colocar os dois, obviamente dá pra colocar Gabriel e Douglas, ou Gabriel e Ralf, sei lá, né? Depende do que ele quer. Só que tem que pôr um centroavante aí. Que de preferência não seja o Roger. Tem o Matheus Matias do banco, que é um jogador, um centroavante mais ágil. E o Jonathan. Agora vamos ver. Jonathan veio como o salvador da pátria, né? Paraná que vem dando trabalho pros grandes, né? São Paulo, Inter. O Paraná tá 3 pontos do 19º, que é o Ceará. É a equipe que, acho que na minha opinião, eu tenho certeza que o Paraná não vai se safar. É a única equipe. Dá trabalho, mas não vence. Dá trabalho, mas não vence. Time pedra no sapato. Eu acho que a preocupação deles é mais em não tomar gol do que fazer o gol. Porque eles estão ficando... O Ceará jogou assim contra o São Paulo, ficando atrás. O Paraná jogou do mesmo jeito. Só que o Paraná teve chance, né? O Cássio foi muito bem. O Cássio que saiu machucado, preocupa pro jogo de quarta-feira contra o Colo-Colo. Só que o Walter entrou muito bem, né? É um baita reserva. Não pode se preocupar, porque se faltar o Cássio, sempre vai ter o Walter. Só que no jogo do Corinthians, você vê não só o Loss, mas a equipe acaba tendo muita desconcentração. Você vê erros de passe bobos. Também faltou um pouco de sorte, teve 2 bolas na trave. Teve um lance assim que me chamou muita atenção, que na verdade aconteceu várias vezes. Foi que, por exemplo, jogaram a bola na área, o zagueiro cortou, ia pra linha lateral. Tinha o Fagner inteiro na jogada, podia parar a bola, olhar para a área e cruzar. Ele preferia ganhar o lateral. Sabe, eu penso, você tá em casa, vai pra cima, é o Paraná, você é bem melhor. O time do Corinthians é melhor que o Paraná, tem chance de ganhar do Paraná bem. Aí não, ele tava 1-0 já, ele deixava a bola sair pra linha lateral. Esse ano eu vejo a equipe do Corinthians desacreditada e desmotivada também. É uma equipe também sem alma, sabe? É tudo uma mistura, a falha do Loss, a falha da equipe, a falta de vontade. O Corinthians acho que não ganha faz 4 falta da torcida. Nada. Eu ia falar que o Corinthians não ganhava fazia 4 jogos, até o jogo contra o Paraná eram 4 derrotas seguidas. Nessa sequência de derrota do Corinthians, a torcida caiu bastante na Arena Corinthians, né? Não caiu tanto assim. Um dos marcos da torcida do Corinthians é apoiar até o fim, né? Até nos momentos ruins. E é o que acontece, a média de público da Arena nunca cai bruscamente, assim, né? O pessoal que acompanha são sempre os mesmos de sempre. Porque o que fica lá, a média ainda estabilizada, é o torcedor organizada Sim. E tal. Bom, no sábado à noite, teve Grêmio e Atlético Paranaense, na verdade, Atlético Paranaense e Grêmio. E o time da casa venceu por 2-1, gols de Pablo e Jonathan. Foi de virada. O gol do Grêmio foi marcado pelo Cícero de pênalti. O Grêmio que entrou com o time totalmente reserva. E o Renato já cravou que vai usar o time misto quando necessário. Né? Sim, porque amanhã tem jogo decisivo contra o Estudiantes. O Grêmio saiu atrás na disputa. Foi um jogo bom. Eu assisti um pouquinho, fiquei alternando com o jogo do Corinthians. E me chama a atenção como o time do Atlético mudou após a Copa com o Thiago Nunes. São 7 jogos sem perder. Sim. Saindo 5 vitórias e 2 empates. E teve muitos jogadores que subiram de rendimento com ele, como o Pablo, que vinha mal. O Jonathan e o Marcinho, aquele que jogou no São Paulo ano passado. Ele vem sendo um dos grandes destaques do Atlético Paranaense, né, depois da Copa. O Pablo, o atacante do Atlético Paranaense, ele é muito bom. Eu acho ele muito bom jogador. Às vezes ele parece ser um pouco... não tem os trejeitos... Meio mongo, né? Os trejeitos de um centroavante, mas ele é muito bom. Você sabia que o Pablo jogou no Real Madrid? No Real Madrid B. Real Madrid B. Ele era do Figueirense. Sim. Ele foi muito novo pro Real. Ninguém sabe disso, né? Eu sei. Não, tô falando assim, né? Pergunta pro torcedor do Atlético, né? Falou, sabia que o Pablo jogou no Real?
Vai ver o Real Castilha. Mas já é o Real, né? O William José foi jogar lá. Júnior tá no Real Castilha, Então, vai. Casemiro, o William José foram jogar lá, enfim. Acho que esse time do Atlético Mineiro tá gostando de atrapalhar a vida do pessoal que tá brigando pelo título, né? Primeiro 3-0 no Flamengo, aí agora 2-1 no Grêmio. Então, o Atlético com o Fernando Diniz, a Arena da Baixada não era um dos grandes aliados, né, do Atlético. O Atlético na Arena não estava sendo mortal como historicamente é, né? E agora voltou a ter a Arena como um forte, né? Isso é importante. Atrai o torcedor, né? Sim. O time do Atlético que teve 56% de posse de bola contra 44% do time do Grêmio e 16 chutes a gols contra 7 do Grêmio. Mostra... Não superioridade, mas que o time se impõe. Mostrou que o time buscou mais que o Grêmio, né? Sim. Mas acho que o Grêmio tem que se preocupar também, porque é o seguinte, o Grêmio tentou priorizar, priorizou sim, a Copa do Brasil, saiu, agora tá atrás do marcador na Libertadores, caso perca o jogo por Estudiantes ou pelo menos não se classifique, o Grêmio vai ter perdido alguns pontos no Brasileiro que poderiam fazer com que ele fosse um dos concorrentes ao título, né? E pontos importantes, né? Tá deixando o São Paulo escapar e... São Paulo tá aproveitando. Vai ser difícil buscar depois esses pontos. Dá pra dizer que o Grêmio estaria com aquela famosa ressaca pós-título? Não. Não? Até porque foi longe O na título Copa já do faz Brasil. tempo já. Faz muito Acho tempo. que o Grêmio tá vindo bem. O Grêmio é um franco favorito ao brasileiro. É lógico, se o Grêmio tivesse total disposição para disputar apenas o brasileiro, estaria disputando 1 ponto, 2 pontos com o São Paulo, com o Flamengo, com o Inter, ou talvez já fosse líder do brasileiro, porque é o futebol mais bonito do Brasil hoje. Na Libertadores, mesmo perdendo por Estudiantes, tem um melhor time que o Estudiantes, né? Então acho que o Grêmio é uma equipe que está sempre buscando o título. Ressaca após título. Nesse momento não tem ressaca, porque já faz tempo já, né? Exatamente. Do último título. No sábado ainda tivemos muitos jogos no sábado, né? No Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2-1 a equipe do Fluminense. Raniel abriu o placar. E o Ayrton Lucas fez 2-1. E o gol do Fluminense foi marcado contra também pelo Henrique do Cruzeiro. O jogo ficou muito mais marcado pela lesão do Pedro, né? Os dois times jogaram muito mal. Foi um jogo muito mal, onde o Pedro foi afastado, né? Foi até, inclusive, cortado da seleção. O Richarlison foi convocado no lugar dele. O Cruzeiro ganhou por conta da torcida. Acho que pelo mesmo motivo que o Corinthians saiu vencedor do jogo Paraná, o Cruzeiro saiu vitorioso desse jogo contra o Fluminense por conta de sua torcida, por jogar no Mineirão. Oi. Então, eu assisti o jogo também. E um jogo que uma lesão chama mais atenção do que os 90 minutos. O jogo foi ruim. É porque o jogo foi ruim. Então, assim, o Fluminense começou atrás no primeiro tempo. Conseguiu um gol ali meio no apagar das luzes, gol contra do Henrique, um golaço, inclusive, vocês viram o gol? Um golaço contra. E aí eu acho que só o fato da lesão, ter acontecido que o Pedro saiu machucado, parece que abalou o Fluminense. O Fluminense voltou diferente pro segundo tempo. Porque acho que era a chance que o Pedro estava esperando, né? O Pedro tava muito bem marcado, né? Ele não teve nenhuma chance no jogo, enquanto ele teve jogando. E, bom... Antes, quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Richarlison foi a melhor escolha pra entrar no lugar do Pedro na seleção brasileira? Acho que por nome, sim. Por posição, talvez não. Porque o Pedro é centroavante, o Richarlison não é centroavante. Vitor? Bom, eu acho que sim, ele era o melhor nome atualmente. Então, por nome sim, por posição acho que não. Eu concordo com o Luiz. Por nome, acho que... por nome sim, mas eu acho que tem outros jogadores acima do Richarlison. Luiz, quem que você pegaria no lugar? Do Pedro, por posição? O Gabriel Jesus. Gabriel Jesus? Sim. Mesmo o Richarlison fazendo mais gols que o Jesus, você colocaria o... Você pode adaptar, você não precisa jogar com centroavante necessariamente. Não, mas isso... então, eu não sou técnico, por exemplo. Não, entende? Entendeu? Se eu quero um camisa 9 no meu time, eu não convoco o Richarlison, eu convoco o Gabriel Jesus. Até porque o Richarlison tá jogando como centroavante no Everton, né? Sim. Então.
Aí se eu quiser, assim, sei lá, não quiser necessariamente jogar com centroavante, aí eu convoco o Richarlison de boa. Bom, no sábado ainda, teve Botafogo Sport no Engenhão. Na verdade não é Engenhão, é Newton Santos. Eu sempre confundo, sempre esqueço. E o Botafogo saiu vencedor por 2-0, gols de Joel Carli e Aguirre. Jogo também sofrível. Sábado só teve jogo ruim. Só jogo ruim. Mentira, o jogo do Santos foi bom, mas o resto foi uma porcaria. A Botafogo... Pode falar. Eu acho que o resultado já era meio que esperado, porque o time do Sport é muito inferior, né? E que Mas fase o que tá o também, Sport, hein? o Meu Botafogo Deus. também é um time que Botafogo, oscila muito, né? O Botafogo nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E trocou Então- recentemente de técnico também, né? Então, agora o Sport são 4 derrotas seguidas, né? Marcou apenas 1 gol nesses 4 jogos e tomou 10 gols. É. O Sport, pra você ter uma noção, em 33 pontos... O que foi? Em 33 pontos possíveis, o Sport conquistou 1. Nossa. Você tem uma noção da fase do Sport. A média de gols tomados do Sport é 2 gols e meio por partida. Acho que tipo, você pega um Paraná, o Paraná tá em último colocado, mas ele consegue marcar bem lá atrás, deu um sufoco pro Corinthians, querendo ou não. O Sport tá jogando pior que o Paraná, o cara. Sport não. O Sport tá jogando pior que o Paraná, é O Sport brincadeira. que nos campeonatos anteriores era conhecido como o time surpresa, aquele que sempre ficava entre sexto, Até esse campeonato quinto. também Por que decaiu tanto? Por que Ele mudou de continua um ano sendo, para ele o continua sendo time surpresa. Negativamente. Esperava uma campanha melhor. outro? Mas o que mudou tanto de um ano para o outro? É questão de planejamento, né? Porque o Paraná do nada subiu pra Série A. É o que a gente tava comentando no Botafogo. Você indo pra Série A, tem que ter um planejamento Tem que de pensar em Série A. contratação Você tem que pensar adequadas, como né? Série A. Se você for pegar o time do Paraná, quais jogadores... 2 Conhecidos. jogadores que podem chamar atenção e levar o Paraná pra uma posição melhor. Silvinho. Não, o Silvinho. Você acha que o Silvinho é capaz de fazer um time subir de posição? Ah, não, você tá falando aquele jogador que, tipo o Hernanes, ano Não, passado. não precisa ser o Hernanes, mas é aquele por que ele exemplo, tem ó, que fazer a diferença. necessariamente não o nível do Pedro, mas o Pedro leva o Fluminense hoje nas costas. O Paraná não tem um jogador desse naipe. Ah, sim. Ah, Então, nesse sentido? nesse não, sentido. Então não. É um jogador, o Carlos chamou atenção no Galo. No Inter não foi tão bem. Mas o Galo era chamado de, sei lá, o novo centroavante da seleção brasileira. Hoje não tá jogando nada. no Nem Paraná. titular. Nem é titular. Se for pensar, por exemplo, jogadores bons podem interessar, aí eu coloco o Silvinho. O Richard, goleiro, eu acho Mas muito bom. necessariamente não são titulares de uma equipe. O Silvinho hoje é titular em qual equipe do Brasil que tá entre os eu 6 coloco os- primeiros? Entre os 6 primeiros, não. Eu coloco o Que Silvinho, são os tipo, que disputam o título. tipo titular no Fluminense. Aí eu coloco o Silvinho. Mas são equipes Não, que entre os, disputam. entre os 6 primeiros, sem chance. Bom, vamos falar do líder. No domingo, São Paulo recebeu o Ceará e venceu por 1-0 o gol do Bruno Pérez. Queria destacar uma coisa. O choro do Lisca. Vocês viram? Sim, Assim. vimos. Pelo amor de Deus, cara. Assim, o Nenê é um grande jogador, tal. Mas não precisa virar a cara, Nenê. Precisa virar a cara pra dar um passe. O Ronaldinho faz isso. Duvido que ele tá jogando contra o Ronaldinho, vai na entrevista. Ô, Ronaldinho, você é um craque, meu. Mas não vira a cara a hora que você for tocar. Pelo amor de Deus, velho. O time dele fez uma partida assim. No começo, muito bem defensivamente. Taticamente, o Ceará foi bem. Teve uma chance. Goleiro, principalmente, né? Foi muito bem. Então, queria falar do Everson também. O Everson demorava acho que uns 20 segundos Pra pra soltar bater a bola, um tiro né? de meta. E aí até que enfim o juiz foi lá e deu um amarelo pra ele. Aí o que aconteceu? Ele já tinha quebrado a bola pro campo de ataque. Aí o Everson foi lá, falou uma coisa pro juiz. Juiz, obrigado. Não precisava não, mas obrigado. Voltou andando, foi pra trás do gol, jogou uma água na cara, Tomou passou uma a água, toalha. passou um paninho. Gastou mais uns 30, 40 segundos ali, meu. Na maior cara de pau. Eu falo, cara, Outro cartão, né? acho que assim, a cena no futebol vai existir pra sempre, não vai ter como mudar isso. Só que eu acho a cera do jogador brasileiro nojenta, cara. Nojenta. Eu, se fosse o juiz, eu sou muito chato com cera. Nessa hora eu tinha expulsado ele. Falei, irmão, você tá me tirando. O que aconteceu no jogo entre Fluminense e Cruzeiro? O Mano Eu vi o Marcelo tava começou a brigar retardando- com o Mano, né? O Marcelo tava retardando o jogo demais lá no Mineirão. Porque pro Fluminense empatar lá é um bom resultado. Aí o Cruzeiro foi lá daí e- o Cruzeiro foi lá e fez o segundo gol. O que aconteceu? O Cruzeiro começou a fazer cera.
E O Marcelo ficou bravo. Você vai fazer Ridículo, cera? cara, Aí o Mano ridículo. Menezes respondeu. Falou que... Falou, vai agora. Agora, você Vai. tava fazendo cera até agora. Vai Aí ficar a gente trazendo começa o a jogo. fazer e tá reclamando. Então... Aí o Marcelo, você só pensa pro seu time. É. Eu acho que eu vou pensar pro meu time. Ô, Ué. pessoal, ô Henrique, mais pra quem? não prende a bola não. Vamos dar bola pro Fluminense. Não, pelo amor de Deus, velho. Então eu sou muito chato com cera. E o Everson, sabe, na cara dura fazendo uma cera, eu falei, não é possível. Teve uma outra hora que o Reinaldo deu um chute, a bola foi longe. Aí o Everson se jogou pra tentar defender, caiu dentro do gol. Pediu atendimento médico. Falei, você tá me tirando, cara, não é possível. Nossa, mas quando saiu o gol do Bruno Pérez, eu xinguei tanto todo mundo. Nossa senhora. Mas foi um jogo que o São Paulo foi bem. Teve dificuldades pra fazer o gol porque o Ceará tava bem postado. No começo foi um bombardeio do São Paulo. Parecia até os 15 que ia primeiros ser aquilo minutos. o jogo inteiro, né? E aí o Ceará conseguiu se postar melhor na sua defesa e começou a criar dificuldades pro São Paulo. Na segunda etapa, mesma coisa, São Paulo em cima, o Ceará tentando um contra-ataque, não encaixava. E aí saiu um gol do São Paulo. E parece que a partir desse momento o São Paulo conseguiu ainda mais ter maior controle do jogo. Golaço. Né? Porque posse de bola, consegue administrar bem, independente. Parece que o São Paulo não é que segura a bola, mas dá margem pra fazer o segundo gol. Eu O acho São que Paulo fez o primeiro gol, mas segurou bem, mas com chance pra fazer o segundo Eu também. acho que o São Paulo é líder por mérito. Por mérito. E o que me A equipe impressiona- mais fatal, mais letal no Campeonato Brasileiro é o São Paulo. É o que precisa de menos finalização pra fazer um gol. O que me impressiona nesse time de São Paulo é a regularidade dos últimos jogos. Eu Sim. não lembro, não me vem agora na cabeça qual foi a última derrota do São Paulo no campeonato. Foi contra o Grêmio, né? Lá no Contra o Sul. Grêmio. Mas um jogo em que o São Paulo não jogou mal. É que o Everton tava endiabrado aquele dia lá. Senão o São Paulo saiu na frente. Não era pro São Paulo ter arrancado pelo menos um empate lá no Sul, né? Eu não acredito muito em mérito. Eu acho que pra ter mérito, todos os times têm que estar em situação de igualdade. E não acontece isso. O Palmeiras está disputando outras competições, o Grêmio também. É. O São Paulo só tem Brasileirão. Então a gente não pode dizer que todos os times têm condições iguais para vencer o brasileiro. A situação do São Paulo é a mesma do Corinthians do ano passado. Podia Sim. dizer assim? Sim. Até porque o Corinthians, querendo ou não, abriu mão da Sul-Americana. É óbvio, sair da Sul-Americana não é uma coisa legal. Mas não foi o fim da vida pro São Paulo. Foi uma Não. coisa, beleza, a gente saiu da Sul-Americana, mas temos ainda o Brasileirão. Porque E a conseguiu gente tem muita chance conseguiu de... se manter na liderança. São Paulo Exatamente. tem reais chances de levar o Hept esse ano. Sim. Entendeu? São Paulo que tem um problema, né? O Everton, que 3 semanas 3 fora. semanas, uma peça-chave pra esse Ele, pra mim, momento. foi o melhor jogador do primeiro turno. Sim. Melhor jogador do Uma primeiro turno. peça-chave pra esse momento tão bom do São Paulo. O quanto essa lesão dele pode influenciar negativamente no time do São Paulo? Quer começar? Não, pode falar. Acho que o Everton sim é a melhor contratação feita nesse ano pelos times brasileiros. Mas o São Paulo tem o Rojas, que tá jogando muito bem. E na substituição feita pelo Aguirre, colocar ele na esquerda e puxar o Bruno Pérez pra segunda linha no meio de campo. Isso que eu ia falar. E colocar o Regis, que tem características semelhantes do Bruno Pérez. Lógico, melhor, mas com características semelhantes, você vai manter um padrão. O Rojas vai ter que se adaptar um pouco, porque ele gosta de jogar pela direita. Vai ter que se adaptar um pouco na esquerda, mas dá conta. Acho que o sistema mantém. Não é uma posição que o Bruno Pérez nunca jogou na vida, né? Quando ele jogava no Torino, ele Sim. jogou nessa posição. Quando jogou na Roma também. Então, acho Menos, que- mas jogou. Menos, mas jogou também, né? Pra não falar que ele nunca jogou. Então acho que não vai ser uma surpresa ele jogar como ponta direita no São Paulo. Até porque o Regis voltou, eu gosto muito do Regis. Acho que vai ser um dos grandes reforços, reforços, né? Ele já tava lá, Sim. mas teve um tempo fora. Então acho que o Everton, lógico, é um problema pro São Paulo, negativo. Ele que é um dos grandes jogadores do time, do campeonato, inclusive. Mas não é o fim do mundo. Tem peças de reposição. Com essa saída do Everton e essas mudanças que o Giovanni falou, o time ficar um pouco mais lento? Não, Não, o Bruno Pérez é um cara muito Bruno rápido. Pérez é rápido o pra Regis caramba. é rápido pra caramba. Acho que não vai perder muito. A questão mesmo é a adaptação do Rojas ali. É. Tem que ver como ele vai se adaptar jogando na esquerda agora. Mas e outra coisa? O que o Reinaldo tá jogando? O Reinaldo é o grande É. lateral do campeonato. Ele deu uma entrevista pro Globo Esporte hoje, aí ele disse que tá tentando jogar em alto nível pra alcançar a seleção. Ele disse que ele até mudou a alimentação dele. Tá fazendo. Vocês acham provável ele ser convocado pelo Tite ou descarta? Putz.
Não sei, cara. Porque se você for pensar hoje, o Reinaldo ele pode ser o principal lateral esquerdo do Brasil. Campo do Brasil. Com certeza, na minha opinião é. Porém, a briga na posição na seleção é muito complicada, né? Felipe Luiz, eu não convoco. Entre Felipe Luiz, Alexandre e Marcelo... Alex Telles. Fica de fora. Alex Telles. O Alex Telles hoje, ele é o maior assistente, o maior lateral esquerdo ou direito assistente do mundo. Sim. Mas não que ele consiga pelo menos uma chance pra testar ele na seleção. Se ainda tivesse aqueles clássicos das Américas, sabe? Só podia convocar jogador do Brasil. Supercopa das Américas, né? Com certeza. O que eu falei? Não, é Supercopa das Américas, né? Tinha Super Clássico, Super Clássico, né? E aí só podia convocar jogador do Brasil, com certeza ele ia. Até o Cortez na época foi, né? Mas naquela época o Cortez tava mas naquela época o Cortez deitava, né? Chegou até a jogar no Benfica. Enfim. E o Flamengo tá na briga pela liderança. Foi até Minas Gerais, saiu na frente, tomou a virada. Mentira, tomou um empate. Ficou na frente de novo, tomou um empate de novo. E voltou pra casa de cabeça baixa. 2-2. Gols de Everton Ribeiro e Paquetá. E do lado do América, o He-Man, o jogador mais carrasco do Flamengo no século. E o Gerson Magrão fizeram os gols do Coelho. Queria destacar a retranca do Barbieri. Por quê? Quando tava 2-1 pro Flamengo, o Coedjar foi expulso. O jogador que mais foi expulso no campeonato. 3 expulsões já tem o Coedjar já. E ele foi expulso. O que aconteceu? O Barbieri foi lá, olha o que o Barbieri fez. Tirou o Henrique Dourado, Diego e o Vitinho para colocar Arão, o Pires, que é um volante que acabou de chegar, e o Rodolfo, o zagueiro. Mesmo assim, o Flamengo foi lá e tomou um gol. Eu vejo o pessoal falando muito isso, mas foi um jogo parelho. O Flamengo deveria ter mais facilidade para vencer o jogo. Mas já que não teve, e consequentemente o Coelho foi expulso, normalmente o Barbieri quis fechar. Porque o Flamengo não tinha controle do jogo. Independente, a questão não é se o Flamengo deveria ter metido 3-0 no América. Não meteu. Então é o seguinte, foi expulso. Fechar, cara. Porque o América tava bem no jogo. Foi melhor um empate fora de casa que uma derrota. Imagina uma derrota pro América Mineiro. Eu não ia me fechar tanto assim, não. Não, mas você tem jogador a menos com um time que tá jogando bem. Eu acredito que é circunstância de jogo. Planejamento era ganhar do América? Era. Deu certo? Não. O que tá acontecendo no jogo? O América tá em cima. A gente tem um expulso. Não vamos tomar o terceiro. É que eu não sei as opções que o Barbieri tinha no banco, né? Se dependendo ali... Tinha o Lincoln, tinha porque, por exemplo, tinha o Marlos. Você tem um Marlos, né? Podia, sei lá, tirar o Dourado e pôr o Marlos. Acho que se fosse um jogo contra um time que também tava bem recuado, aí não precisaria mudar. Ele poderia ir pra cima mesmo com um a menos. Mas como o América Mineiro tava bem no jogo... Precisou, né? Não, pra mim não é nenhum absurdo. Sim. Né? Mas tem gente que vê como absurdo. Eu tava vendo o Twitter ontem. Não, sim, eu também vi que o Barbieri. Sim. Não acho um absurdo, mas eu no lugar dele não teria feito isso. Simples. Questão de opinião. Sim. Agora, vale frisar o que o Everton Ribeiro jogou nesse jogo. Que ele vem jogando, na verdade, né? Brincadeira, hein? Ano passado foi muito criticado, né? Ele vive o melhor momento dele no Flamengo, né? Acho que todo jogador recém-chegado da Europa tem essa fase de ele tava no Emirados Árabes, né, na verdade, né? Então, é tipo assim, ele tem que reaprender até a rotina do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um calendário extremamente cheio. E lá na Arábia Saudita não é assim, né? E Vitinho também, que voltou agora. O Vitinho voltou bem. O Vitinho voltou bem. Não conquistou a torcida assim por completo. Acho que não pode confundir o seguinte: Vitinho não é Vinícius Júnior. Vitinho não é jogador que vai pra linha de fundo. É um cara que abre pra chutar. Se abrir, ele vai bater pro gol. Vai bater de canhota, vai bater de perna direita, independente. E outra coisa, a fase do Diego. O Diego vinha muito mal. Aí quando começaram a colocar o nome dele na seleção, quando tava chegando a convocação, aí ele decidiu jogar. Jogou uns 5 jogos lá de forma fantástica. Saiu a convocação, ele voltou a jogar mal. Parece o Lucas Lima. O Lucas Lima, vou falar dele daqui a pouquinho, queria destacar ele também. Na verdade, agora, Inter e Palmeiras, acho que fizeram o melhor jogo tecnicamente da rodada. Ficou 0x0. Você gostou do jogo? Acho que em relação aos outros, acho que foi o melhor.
Eu não gostei muito. Eu não gostei muito, não. Eu não sei se a gente viu o mesmo jogo, mas eu achei um jogo bem feio. Eu esperava muito mais dos Pra quem vê Internacional e Palmeiras, eu achei um jogo mas você muito, pensa, por exemplo, baixo. você assistiu os outros jogos? Eu assisti. Assisti quase todos. Só não assisti o jogo do Cruzeiro. Eu só assisti o jogo do Bahia, do Vitória e do Atlético, né? Vitória e Atlético. Agora, fala um jogo que foi bom. O jogo que foi bom. Vamos retomar aqui os que a gente já falou. O jogo do Flamengo e América Mineiro foi um jogo bom. Tecnicamente foi melhor. O América Mineiro. Tecnicamente foi um jogo melhor que o do Palmeiras e Inter. A gente eu tem achei. O jogo de São Paulo. O jogo de São Paulo foi muito bom. Foi muito bom. Um time que soube se defender e um time que soube atacar também. Um time que tentou jogar e ir pra cima o jogo inteiro. Também, sei lá. Pra mim não foi grande coisa esses aí, não. É questão de novo de opinião. Né? Tá difícil hoje. Porém, o outro também, né? O jogo realmente não foi tanta coisa. Não deu pra ver os jogadores? Então, isso que eu ia falar. Sabe por quê? É a mesma coisa do jogo do Pedro lá do Fluminense, que a lesão chamou mais atenção que os 90 minutos. O uniforme chamou mais atenção do que o jogo, né? Dá pra ver o jogo. Mas pelo amor de Deus, o árbitro tá de gozação, meu. Porque ele confere antes, né? No vestiário os uniformes. Como que ele não tem noção? Ele confere antes. Rodrigo Dourado falou, se tava difícil pro torcedor, imagina pra gente. Então, é o calção e o meião, né? Tem uma parada que é assim. Dava pra diferenciar. Eu gosto dessas paradas de terceiro uniforme, né? Mas você pensa, pô, cara, tá no Beira-Rio, o estádio vermelho inteiro. Cara, o Inter vai jogar de cinza, cara. Nem cinza tem. O que o cinza tem a ver com a história do Inter? Terceiro uniforme em casa não funciona. Eu achei esses negócios de terceiro uniforme aí, por exemplo. São Paulo ano passado tinha um uniforme todo preto. Preto tem no escudo. O Inter tem cinza no escudo? Não tem, meu. Entendeu? Então, tipo, não faz aquele sentido. Uniforme dourado do Corinthians numa época. Vai o terrão. Dane-se o terrão. Não, o laranja tem sentido, mas tinha um dourado faz tempo já. Dourado? Dourado. É dourado. Pensei que você tá falando do terrão. Não, mas também o terrão era verde fluorescente, irmão. Pelo amor de Deus. Parecia uns gari. Você tá do gari? Acho que é dourado. Parecendo um gari. Teve um também do Palmeiras, que era aquele marca-texto lá. Bem amarelo. Mas é verde, né, cara? Beleza. Bem forçado, mas é verde. Bem forçado, é feio, mas dá pra entender. Enfim, eu gosto desse negócio de terceiro uniforme. Pra mim tem que ter. Numa ocasião dessa, vai pôr um uniforme cinza, cara. Eles colocam assim, a diretoria acaba pondo pra ter que vender. É pra vender, isso é jogada de marketing, óbvio, lógico, né? Porém, no tradicional eles não ganham. Ainda quando você for jogar fora de casa, se ele estivesse na arena do Palmeiras, aí eu fico quieto. Olha só, Cota, mas não dentro de casa, fora. Tem isso. Cara, um jogo Inter e Palmeiras, um jogo grande, você vai jogar com um uniforme cinza. Que não tem nada a ver com o Inter. Entendeu? É tipo o Grêmio jogar com uniforme verde. Se fosse um jogo, por exemplo, o Inter foi jogar na parada da Copa com alguns times. Usa esse uniforme, é lógico. Precisa ter visibilidade pro marketing que patrocinou, que investiu na camisa. Mas então pega um jogo contra, sei lá, um Barcelona em pré-temporada, não sei, menos contra o Palmeiras, cara. Exatamente. Agora, por exemplo, eu dei o exemplo do São Paulo. São Paulo tem preto no uniforme. Uma época o Fluminense usou um uniforme meio verde musgo. Tem verde musgo no uniforme, no escudo do Fluminense. Entendeu? Agora não tem cinza. Mas chega a falar de uniforme. Vamos falar de jogo, foda-se. Você já falou coisa pior. Hoje já falou coisa pior. Você falou também a mesma coisa e você nem percebeu. Falou mesmo. Você falou e não percebeu hoje também. Falei? Falou. Acabou de falar. Não, esse eu percebi, mas eu falei outra vez? vez? Não, outra coisa. Falou o que eu falei. Ah, é? Então beleza. Enfim. Tá tudo certo. Faltou comigo e ultrapassou, hein? Então eu tô 2-1 pra mim. Vamos falar do jogo, pelo amor de Deus. Vamos acabar com o brasileiro logo. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, mas tem mais jogo. Tem mais 2. Salvador Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com o gol de Léo Ceará. Aqui você botou Pereira, mas é Ceará que tava lá no gol do que é o terceiro nome do dele. Premier. É Léo Pereira Ceará. Léo Ceará Pereira. O que vocês têm que falar desse jogo aí? Eu não assisti. O Galo foi mal, né? Pra quem tá pensando em título, perder pro Vitória, que tinha uma sequência horrível. Né? Cara. Eu acho que o Atlético é o time lá de cima que mais vacila, sabe? Sim. E por isso que eu acho que o Atlético não é postulante a título, a Libertadores. A pré-Libertadores sim, mas a Libertadores de título sem chance. Vamos falar do Vasco. E o Vasco? O jogo que teve o cara da rodada pra mim, Maxi Lopes. 2 assistências e um gol, um golaço. Tava sendo criticado, né? Que não tava jogando bem. Tá gordo, né?
Parecendo uma geladeira. Mas tá jogando... Eu tava pensando nisso. O cara vem da Europa lá, ele não tinha espaço nenhum. Ele vem pra cá gordo, parecendo uma porca prenha. E aqui ele deita. Mas você foi muito gentil com ele. E aqui ele deita, cara, entendeu? Você vê o nível do futebol brasileiro. Eu tô falando, hein? Olha a Chape. Hã? Eu falei desde o começo do ano, olha a Chape. Ah, não, a Chape desde Chape. 2014 que subiu. Eu avisei. O que foi? É que você falou porca prenha, mas ô, você foi muito gentil. Ainda bem que eu acho que ele não acompanha a gente. Ah, ele vai falar o quê? Tá me Ele deve nem saber o que é isso. A análise da rodada é que o São Paulo se deu bem, né? Dos seis Uma primeiros, o São rodada- Paulo foi o único time que venceu. Uma rodada São Paulina completamente. E agora? Europa. Vamos viajar ou não? Hã? Não. Vamos, né? quem paga a passagem aí? Ô, porra. Pendurados no mundo. O Vitão não cala a boca, velho. Você gostou da porca prenha, né? Ô, louco. Pelo amor de Deus. Ah, nada contra gordo, né? Porque até porque... eu vou falar o quê? E aí, Giovanni, como foi o final de semana na Europa, nos campeonatos? Foi bom. Começando pela Alemanha. Primeira rodada da Bundesliga. Com a vitória do Bayern de Munique por 3-1 sobre o Hoffenheim na Allianz Arena. Miller, Lewandowski e Robin fizeram os gols da equipe de Munique. E o Sazlai Quem? fez o gol de honra da equipe do Hoffenheim. Como que é? Sazlai. O Wolfsburg recebeu o Schalke 04 e venceu por 2-1. Gols do zagueiro Brooks e do Ginzek. E o Bentaleb acabou fazendo o gol de pênalti para a equipe do Schalke 04 e o Nastasic foi expulso, facilitando a vida do Wolfsburg, né? O Hertha Berlin venceu pelo placar mínimo a equipe do Nuremberg. O time do Werder Bremen recebeu o Hannover e empatou em 1-1. O Düsseldorf, após subir da segunda divisão, perdeu por 2-1 para... Quem foi? Confirmar aqui. Para o Augsburg, né? E em casa, o Freiburg perdeu por 2-0 para o Eintracht Frankfurt. O nome é difícil. Só Frankfurt, tá bom, né? O Borussia Mönchengladbach venceu o Leverkusen por 2-0 no Borussia Park. Gol de Hoffmann e Johnson. O Stuttgart foi até Moguntia e perdeu pro Mais 05 por 1-0. Que é isso aí? Mogúncia. É estranho, né? Meu Deus, parece o nome da minha tia, velho. Sua tia chama isso mesmo? E o Ela chama Borussia Mogúncia, Dortmund, mano. o Borussia Dortmund recebeu o Red Bull Leipzig no Signal Iduna Park e goleou por 4-1. Os destaques para essa primeira rodada no alemão foi a equipe do Bayern de Munique, que teve 68% de posse de bola frente ao Hoffenheim. Olha a diferença de passes entre as equipes. O Bayern de Munique deu 559 passes o jogo todo, enquanto a equipe do Hoffenheim deu apenas 277. Metade dos passes do Bayern de Munique. Quem que é o técnico do Bayern? Eu esqueci. É o Savic. Savic, Não, né? não é Savic, Tá, termina com It. Acho que o destaque do jogo conferir aqui, vou foi conferir. o Thomas Miller, né? Que fez um gol e deu uma assistência. Müller. Thomas Miller. Que fez um gol e deu uma assistência. É muito bom, sei lá, eu acho É que... o Kovac, Niko Kovac. É o Quem treinador você do... falou? Savic, né? É o treinador do Bayern de Munique. O Bayern começou bem, né? É lógico, a equipe... Junto com o Borussia foram as duas equipes que conseguiram vencer. Vencer bem, né? Vencer bem. Exatamente. Se o Giovanni vencer falou bem, que né? isso bem com a camisa do Borussia, eu acredito. Não, isso daí é só marketing. O Borussia também foi muito bem. Tomou o primeiro gol do August logo ao primeiro minuto do jogo. E parecia que o Borussia perdeu o jogo, porque o Leipzig tinha total controle até os 20 minutos, até que o Daru conseguiu fazer o gol de empate. E a partir daí o Leipzig acabou perdendo na partida. Após uma falta, o Royce cobrou e o Sabitzer acabou desviando, fazendo gol contra. 2-1, e aí o Borussia cresceu. O Royce cresceu na partida, começou a dar muitos passes para os seus companheiros. O Philipp foi mal, mas Pulisic, o Weigl não, o Witzel e o Daru tiveram muitas chances a partir das jogadas criadas pelo Royce. O Witzel fez um gol
Um gol lindo, lindo, lindo. Voleio, De lindo. voleio na pequena área. E o próprio Royce, no final do jogo, fez um gol de esquerda após o passe do Sancho. Royce, novo capitão do Borussia. O Schmelzer perdeu, né? Tava na hora do Royce assumir, já é um jogador experiente, Há muito líder tempo já técnico. também, né? Já declarou todo o seu amor ao Borussia, né? Não tem por que não dar a faixa pra ele. Pra essa partida, destacar que o Borussia precisa de um 9. Não tem um 9, o Batshuayi tá jogando no Valência. Tá jogando com o Philipp mais avançado. O Sancho tá no banco, o Götze tá no banco, Kagawa não foi relacionado. Então tá jogando com o Delaney, jogando com o Witsel e o Daru. Acho que o Delaney é um bom volante, mas precisa de um armador ali, porque o Royce está tendo a função de finalizar e armar a jogada. É lógico, ele consegue fazer os dois, mas seria muito melhor se ele tivesse alguém para fazer isso com ele. Não daria Seria pro o Götze. Kagawa organizar o jogo? Daria o Kagawa ou o Götze. Acho que o Götze nesse momento tá um pouco acima do Kagawa no Borussia. O Kagawa foi bem na Copa do Japão, mas a melhor escolha hoje seria o Götze, na minha opinião. Mas foi bem, boa estreia, o Borussia é líder no saldo de gol, segue o líder. Sem querer empolgar, né? Não queria falar nada, primeira rodada, 3 pontos Borussia. 3 saldo de gol, Não né? adianta 4. Não, não foi... 3 saldo de gol e o Bayern com 2. vendo? Não, eu tava vendo a pontuação aqui, eu acabei falando 3. Não vou falar. Não, a pontuação, 3 pontos. 3 pontos. Não, você falou, eu vi aqui, mas eu falei 3, não, você falou 4. Exatamente. Eu não vou falar a classificação, porque a classificação tá muito junto, porque tem muitos times que ganharam, já por ser a primeira rodada. Primeira rodada ainda. Um monte com 3, um monte com 1 e um monte com 0. Então, já era. E no campeonato inglês? Campeonato inglês, tivemos hoje um jogo entre... Vou começar hoje, o que Mais recente? mais recente, mais importante. O Manchester perdeu, o United perdeu para o Tottenham por 3-0 No Old Trafford. no Old Trafford. Os gols foram marcados por Harry Kane E dois do Luqueta da galera. Lucas brasileiro. Seguinte, o Manchester dominou o primeiro tempo. E a partir do segundo tempo, aos 5 minutos, saiu o gol do Kane, depois do escanteio. E aí o Lucas brilhou. Fez o seu showzinho particular, né? O Kane disse que o Lucas é fantástico. O Lucas fez um gol depois de um passe do Eriksen e depois de uma jogada individual. O Lucas foi muito bem, já fez gol na rodada passada. São 3 gols em 3 jogos brasileiros. O Kane também vem bem, porque o Kane nunca havia feito gol em agosto. Fez na rodada passada, mas nunca havia feito na Premier League um gol em agosto. Já fez 3. Já fez 3. Não, 2 gols. 2 gols em agosto. Tivemos também Newcastle e Chelsea. Chelsea foi muito superior. Mesmo com o gol do Newcastle, o Chelsea, antes do gol do time do Newcastle, estava em cima. Teve várias chances para fazer o primeiro gol. Fez. O Newcastle, em uma oportunidade, conseguiu empatar. Mas o Chelsea conseguiu fazer o segundo gol com o Hazard. O Hazard foi brilhante. Se você pegar os jogos... O segundo gol foi do Alonso. Não, mas a participação do Hazard no jogo... Ah, sim. Foi brilhante. O Alonso também é um jogador que tem que ser destacado, porque por jogar na lateral, faz muitos gols. Participa demais, né? O Jorginho foi bem. Queria destacar uma coisa antes. No primeiro tempo, o Jorginho deu mais passes do que o time inteiro do Newcastle. Isso eu achei impressionante. Se não me engano, foram 109 passes e 67 do Newcastle. Sim. Foi muito, e muito o Jorginho gol. só deu 80 passes. Exatamente. Pensei, meu Deus do céu. Acho que foi 109 passes do Jorginho, se não me engano. Mas depois a gente confere. Foram passes aqueles que induzem o jogo? Passes corretos. Passes corretos, no caso. Ah, sim. Pô, mas em 45 minutos, um jogador tocar mais que o adversário inteiro... Aí... Porra, tem coisa errada, né? Destacar o Sarri, né? Que já são 3 jogos e 3 vitórias do Chelsea. Sim. Tivemos também o Watford, que venceu por 2-1 a equipe do Crystal Palace. Destacar o Pereira, muito bom jogador. De novo. Muito bom jogador. De novo, vem sendo decisivo para a equipe do Watford. E o Rolebas, o lateral, que fez um golaço. Acho que foi tentar cruzar e acabou encobrindo o goleiro. Acho que ele errou o cruzamento. Eu acho que ele errou o né? cruzamento e conseguiu fazer o gol. Foi um golaço. E o Augustin foi responsável pelo gol de honra do Crystal Palace. O Watford também é um time que em 3 jogos tem 3 vitórias.
É uma equipe que eu acho que vai dar muito trabalho pra essa temporada. O Watford é o esporte aqui do Brasil. Ah, não pode. Mentira, até parece. Na temporada passada veio muito bem também no início da temporada com o Richarlison, mas depois acabou caindo. Mas acho que pra essa temporada é um time que vem forte. Yamate vem jogando bem. O Dini também vem jogando bem. Gray, então uma equipe que a gente tem que ficar de olho aí. O Fulham Burnley, jogaço da Premier League. O Fulham saiu com 1-0, o Burnley empatou 1-1, Fulham 2-1, Fulham 3-1, Burnley 3-2 e o Fulham fez 4-2. Jogaço na Premier League. Dois times que acho que vão lutar para não cair. O Fulham acabou de subir, gastou muito nessa temporada e vai dar o suor para não cair nessa temporada. O Liverpool também jogou, né, lá no Anfield. E venceu por 1-0, Salah decisivo. O Liverpool ainda não tomou gol. Alisson deu chapéu. Alisson deu chapéu. Além de ter dado os chapéus aos 44, fez uma baita defesa. Foi muito bem no jogo. O Liverpool é um time que também continua em alto nível, né? Mesmo jogando com o Brighton, sofreu algumas chances pelo Brighton ter a oportunidade de fazer o gol. Mas foi cirúrgico, não conseguiu fazer o gol no Alisson. E acredito que o Liverpool vem muito bem também para essa temporada. Huddersfield Cardiff foi um jogo muito chato. Muito chato. 2 elencos ruins. E tivemos Bournemouth e Everton. Richarlison foi expulso. Detalhe, né? Que deu uma cabeçada. Pediu desculpa depois nas redes sociais. Infantil porque ainda mais numa Premier League tem câmera pra tudo que é lado. E ele vai querer dar uma... Na verdade, não nem machucou. Não machucou. Não machucou, mas o jogador também não valorizou. Você viu aqui, na hora da cabeçada, o jogador que sofreu... Ficou de boa, mas falou, ele me deu uma cabeçada. Só que, ele lá tem câmera pra tudo que é lugar. A intenção dele fazer aquilo, sabendo que tem câmera, burrice. Foi igual aquela vez do Guerreiro, que o cara fez assim deu a mãozinha e ele voou pra trás. Guerreiro? Sim. A magia. Lucas Fonseca. Foi... enfim. O Arsenal venceu por 3-1, primeira vitória Aleluia! Primeira vitória do Arsenal e do Unai Emery na Premier League. O Arsenal foi bem. Jogou bom. Jogou bem, né? No West Ham, acho que se não fosse o Arnautovic, teria sido um jogo muito melhor para a equipe do West Ham. Porque o Felipe Anderson foi muito bem, deu várias oportunidades para o Arnautovic fazer o gol. Fez mas de 10 chances que ele teve para fazer o gol, fez apenas 1. Aí nego Vulgo fala assim, mas e o Balbuena? Você acha que o Balbuena segura Ozil, Lacazette, Aubameyang? Na verdade, o Ozil teve uma discussão com o Unai Emery na sexta-feira. Ele descobriu que seria banco. Ficou full bravo pistola pra caramba com o Unai Emery. E o Unai Emery nem relacionou o alemão pra essa partida. O Ozil parece que tá gripado a vida inteira, né? Olha, desculpa, o Arsenal disse que ele estava gripado e não iria pro jogo. Então. E não foi isso que aconteceu. O João Castelo Branco passou a informação que... Eles deviam anunciar que ele tá gripado quando contrataram ele, né? Tivemos também Southampton e Leicester. O Leicester foi muito bem no jogo. Eu não acompanhei a partida, mas eu vi os melhores momentos. E o Leicester foi cirúrgico nas oportunidades que teve. O Southampton tocou mais a bola, mas o Leicester conseguiu ganhar fora de casa. Wolverhampton e City. O jogo que marcou o atual campeão da Championship e o atual campeão da Premier League. O gol do é Wolves ou Wolves? Wolves. Você tá latindo, né? Foi marcado pelo aquele cara lá que dá a música do Péricles, tá ligado? O bole. Meu Deus. Eu não sei onde que eu escutei esse dia. Eu pensei, vou falar isso ao vivo. Na verdade, os 2 gols foram... O gol muito mandrake, né? Muito mandrake. Boa na bola, né? Foi igualzinho o lance do Jô. Lembra o gol do Adriano contra o Palmeiras? Sim, exatamente. Igualzinho. Na verdade, os 2 gols foram de zagueiros. O Bole. Bole pela equipe do Wolverhampton. Putz, grila! E o Laporte fez para a equipe do Manchester. O Manchester teve 100% do jogo na mão. Sim. Mas o Wolverhampton é um time que foi muito bem no passado. Esse ano tem uma boa equipe para tentar se manter na Premier League. E conseguiu se defender bem. Acredito que o técnico do Wolverhampton está satisfeito,
porque empatar, independente dentro ou fora de casa com o Manchester City, é um bom resultado. Falando do técnico do Wolverhampton, é impressionante como ele é querido lá na Inglaterra. Tem vários bandeirões com o rosto dele assim no estádio. É lógico que também depois da chegada dele o time fez aquela campanha excelente na Championship. 20 pontos na frente do segundo colocado. Então. E é um técnico português que tem vários portugueses na equipe, né? Tem o Rubem Neves, tem o Rui Patrício, tem o João Moutinho. Eu ia falar que o Boli mas o Boli não é. Não, o Boli não. Então tem o Adama Traoré, que não é português, mas é um bom jogador, vem das categorias de base do Barcelona. O Raul Jiménez, que jogou mexicano. Contra ele quando o Nuno era treinador do Porto, ele jogava no Benfica. Então ele conhece. Tem o Léo Bonatini, O brasileiro. Bonatinho é brasileiro. Então é uma equipe boa, mas acho que vai tentar se sustentar no meio da eu tabela. acho que igual o Watford vai dar trabalho. Acho que o Watford dá mais. Um pouco mais. Mas o Wolverhampton... Mas até porque o Watford também já tá acostumado com a Premier League, né? O com Wolverhampton, certeza. depois de algum tempo, depois de 5 anos, se não me engano, retorna à primeira divisão do campeonato inglês. Campeonato mais? Espanhol. O que mais? Tivemos... não. Só? Acabou, né? Confirmar. Acabou. Só isso Campeonato Espanhol. mesmo. Campeonato Espanhol. Tivemos o Real Madrid vencendo o Girona de virada, 4-1. Gols do Sérgio Ramos. Veio. Sérgio Ramos que assumiu as penalidades agora, né? Benzema também cobrou, né? Mas acho que tá mais pro Acho que eles Sérgio Ramos. vão tentar mesclar, né? O que errar menos vai ser o cobrador oficial. Tivemos gols do Benzema, 2 gols do Benzema, gol do Bale e gol do Sérgio Ramos. 2 pênaltis que acho que acabaram com o emocional da equipe do Girona, que vinha bem, Sim. mas após os 2 pênaltis acabou caindo bastante de rendimento. O Sevilla empatou com o Villarreal. O Levante perdeu pro Celta de Vigo dentro de casa. O Atlético Bilbao empatou com o Huesca dentro de casa também. O Atlético de Madrid, com o gol do Griezmann, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Espanhol, em cima do Rayo Vallecano. Alavés e Betis empataram também nessa rodada. Nossa, jogo ruim esse daí, eu assisti. Pelo amor de Deus. Leganés e Real Sociedade também ficaram empatados. E Getafe e Eibar deu Getafe por 2-0 na La Liga. Barcelona e Real Madrid são as duas únicas equipes que conseguiram vencer os 2 primeiros jogos da La Liga, mostrando que, mais uma vez, os 2 times vão tentar disputar O Barcelona veio muito título, forte né? pra essa temporada, né? Não só no Campeonato Acho que nesse Espanhol. jogo o Barça deu uma caída. Esse jogo foi tão sofrível quanto o gramado. Você viu o gramado? Sim. Pelo amor de Deus, aquilo parecia, sei lá, Dembélé vem bem, né? Série B de Campeonato Paulista. O Dembélé foi responsável pelo Vem gol bem, decisivo vem na muito bem. Supercopa. Talvez Fez por um bom isso, jogo na primeira rodada. talvez por foi isso, titular. com o bom momento do Dembélé, o Malcom talvez não seja o titular do Barcelona. Acho que comparar Dembélé com o Malcom não dá. Dembélé é muito, muito melhor que o Malcom. Mas se você pegar, por exemplo, a temporada anterior do Dembélé, o Malcom seria titular. Porque o Dembélé também sofreu lesão. Ele sofreu a né? lesão, exatamente, mas, enfim. No Borussia, o Dembélé foi responsável por levar lógico, o Borussia nas se ele costas manter do esse Cowboys. nível, é lógico que ele vai ser titular e o Malcom, né? E deu pra jogar Dembélé tem mais tempo de adaptação também. também. Você pode colocar essa Lógico. vantagem nele. E o Dembélé conseguiu encaixar com o Coutinho, né? Porque jogou Messi, Suárez e Dembélé, Coutinho, Rakitic e Busquets. Coutinho jogando Acho que muito esse vai ser o time do Barcelona na temporada, né? Coutinho nesse jogo foi muito na posição de Iniesta. No que o Iniesta jogava Acho no que, Barcelona. acho que já contrataram o Coutinho nessa intenção, né? Sim. De pegar a vaga do Iniesta ali no campo, quando ele largasse o barco. Teve o Rakitic especulado no PSG. O Se PSG. sair, o Arthur tá ali no rebote. Se o Rakitic sair, suave. O Arthur entra lá tá no e rebote, tá manda esperando bala. a oportunidade. O Rakitic sair não é problema. Tivemos o campeonato italiano. A Internazionale recebeu o Torino. Tava vencendo por 2-0 com gol de Perisic e De Vrij. E sofreu o empate do Torino dentro do Giuseppe Meazza. Handanovic teve o gol do Belotti. Foi um gol muito estranho, porque ele recebeu um lançamento longo para trás do meio de campo. Ele antecipou, o Handanovic parou, simplesmente parou. O Handanovic é um goleiro muito 880, Ele né? é muito 880. Muito, muito, muito. A Inter deixou escapar os 2 pontos que seriam preciosos para ela nessa nocaute, né? Porque tem Juventus que já venceu os 2 jogos, já vai se afastando, né, das outras equipes. O Napoli veio bem também, porque 2-0 para a equipe do Milan. E o Napoli conseguiu a virada.
Eu quero que o Tite fique de olho no Alan. Que o Alan vem fazendo partidas incríveis pelo Napoli. Temporadas, Né? E o Mertens também vem bem, veio muito bem nessa partida contra o Milan também. A Fiorentina goleou o Chievo por 6-1. O Cagliari empatou com o Sassuolo por 2-2. O Frisione empatou com o Bologna também 0-0. O Udinese venceu a Sampdoria por 1-0. O Genoa venceu por 2-1 o Empoli. A Roma empatou em 3-3 contra a Atalanta. A Juventus venceu por 2-0 a equipe do Chievo, se não me engano. Sim, não, o Chievo foi na primeira rodada. Não, foi contra Lazio. Foi contra a Lazio. Aí fala, pendurado, vocês não vão falar do Cristiano Ronaldo? Não, o Cristiano Ronaldo não tá jogando, né, muito. É isso que eu queria comentar também. Que é o seguinte, claramente a Juventus é a melhor equipe dessa Série A. Acho Sim. que isso é indiscutível. Mas que poderia ter uma melhora se o Cristiano Ronaldo estivesse em alto nível, né? Porque Mas ele tá mal? acho que é uma preparação... ele não é o Cristiano Ronaldo que a gente sempre vê. Eu não vejo ele mal, mas é que ele não tá no padrão Cristiano Mas Ronaldo. não é o Cristiano Ronaldo que eu tava se vendo, esperava. Eu tava vendo. Entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele muitas vezes ele troca de posição com o Mandzukic. O Mandzukic vai pra esquerda e o Cristiano Ronaldo vira o centroavante. Sim. Mas ele já fez isso no Real Madrid Com o Benzema. Com o Benzema. Mas vocês acham que é o quê? É mais o Cristiano Ronaldo mesmo, mais a Acho que parte ele de tem que se adaptar cruzamento? com a equipe, né? Ele jogou 3 anos com Kroos, Modric, Bale, todo mundo dando a bola no pé dele do jeito Não que ele seja quer. mal servido, né? Mas Mas não é a questão equipe de do Real Madrid é melhor. Não é questão de ser mal servido também, né? Por exemplo, o Kroos sabia onde o Ronaldo ia estar posicionado. O Dybala não sabe onde ele está posicionado. O Douglas Costa não sabe qual é a movimentação do Cristiano. Na rodada passada, o Cristiano ia fazer o gol, né? Mas aí o Mandzukic deu uma fome roubada. de 2 centroavantes, né? O Napoli, como comentei, virou, né? Tem o Alan como destaque para as próximas convocações do Adenor. A Inter, que eu não comentei, é que o Miranda tá no banco. Miranda não tá jogando. O Lautaro também não tá jogando, fez uma boa pré-temporada, mas tá sendo banco na equipe da Internazionale. Com esse banco, você acha que ele acaba abrindo uma vaga na seleção? Eu acho que o Miranda não tem mais espaço na Miranda seleção. não vai ser mais convocado. Pela idade. Pela idade, não por futebol, né? E Porque acho ele que vinha jogando muito. pelo Lógico. mesmo motivo não vai atuar mais pela Inter. Acho que é o momento do Miranda voltar pro Brasil. São Paulo aí tá de portas abertas pra Se ele. tem um momento pro Miranda retornar Mas vai ser banco do Brasil Arboleda, agora. filho. Perigoso ele dar uma de Lúcio também, né? Não, o Lúcio o Lúcio e Miranda são jogadores diferentes, Arboleda né? e Miranda, já pensou? Quando ele... mas diga assim, quando voltou não tem um grande... Não, mas eu acho que também o Lúcio e o Miranda são jogadores diferentes, né? Sei lá, é uma discussão, é uma outra discussão. Bom, vamos parar de falar de futebol um pouquinho, falar de Superliga de vôlei. No último sábado, o Vôlei Ribeirão bateu o Santo André por 3-0 na Cava do Bosque. Foi a primeira partida da equipe do técnico Marcos Pacheco diante de sua torcida no Campeonato Paulista da Divisão Especial. O Vôlei Ribeirão, que é um queridinho agora da cidade, junto com o Botafogo, né? Então vai ter ginásio lotado todos os jogos que o Vôlei Ribeirão estiver atuando por aqui. E é das grandes promessas para essa Superliga e, lógico, para o Campeonato Paulista. Acho que tem jogadores muito interessantes, o técnico Marcos Pacheco bastante experiente. Vai saber lidar direitinho com esse grupo que pode render grandes frutos aqui para o nome da cidade, né? Que agora já tem o Botafogo, né? Como então, atrativo para isso que eu Ribeirão, falo, é muito tem também importante, o Vôlei Ribeirão. É claro, o Botafogo ano que vem ele vai ter que entrar. Ele vai entrar no campeonato com, vamos subir pra Série A agora. Entendeu? Eu acho que não é o momento pra pensar em Série A. Como eu disse, é uma questão de adaptação. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Santa Cruz, que subiu, foi pra B, já tá na C. O Paraná subiu, meio que do nada, e já vai retornar pra Série B. Então tem que ter planejamento primeiro. Eu tava comentando com o pessoal hoje, que tá envolvido com o Botafogo, o Nicolas, que é fotógrafo, trabalha lá com imagens lá no Botafogo. Ele disse que não é momento para pensar em Série A. É o momento de saber que a Série B é um campeonato diferente e que precisa de adaptação. Então não é sair igual desesperado. Até acho que o Botafogo também prefere nesse momento que estabeleça. É lógico, subir é bom, mas não adianta subir sem pé nem cabeça. Até porque você for ver na Série B,
Não tem um time que, por exemplo, Fortaleza, que tá muito assim, tipo, em questão de resultado, é a equipe que tá melhor. Só que esses dias o Fortaleza foi lá e perdeu pro CRB, que é o vice-lanterna. Então não tem um time que tecnicamente é muito superior ao outro, né? O líder vai lá e perde pro vice-líder, porque a diferença técnica não é gritante. Eu acho assim, o Fortaleza tá levando vantagem ali, o líder da Série B. Mas vamos pegar esse time e vamos levar pra Série A. Não, sem chance. Não tem chance nenhuma, vai cair. Vai cair. A não ser que, sei lá, o Gustavo ele vire o Messi. Nossa, o Gustavo tem 31 jogos, 26 gols no ano. Meu Deus, quem diria? Além dos atrativos do vôlei aqui em Ribeirão e do Botafogo, tenho pra comentar também uma nova modalidade que tem como base o futebol americano aqui em Ribeirão. É o Alligators, é uma equipe que visa o futebol americano, que tem como objetivo estimular os jovens a praticar o esporte. E existe uma modalidade que se chama Flag. Flag é um estilo de futebol americano onde você não derruba jogador. Você tem que pegar bandeiras. Então, alguns jogadores carregam bandeiras na cintura, né? E eles são responsáveis por pegar sem machucar. Então, tem muita gente que não quer conhecer o futebol americano porque acha que é um esporte que, nossa, eu vou me arrebentar todo, eu vou me acabar. Esporte de brutos. Cara, o flag é uma modalidade muito boa, muito atraente, que tá ganhando espaço aqui em Ribeirão Preto. Pra vocês terem uma noção, o ano passado, no SESI, era... Não, na verdade não ano passado, ano retrasado. Eles eram bem envolvidos com essas coisas de rugby e tal. E para não machucar assim, pra não se tornar um esporte muito violento, a gente jogava esse tipo de jogo e era muito legal. Cara, eu vou te falar. As meninas do Alligators que jogam flag, rebento. Tem uma amiga que chama Isabela, ela pratica. Aí ela me mostra alguns vídeos deles treinando. Cara, sensacional. Espero que o pessoal consiga divulgar bem essa nova modalidade, porque pode render bons frutos pra cidade de Ribeirão Preto. É isso? É isso. Ó, só longo, hein? Fazer um... O Lucas, ele falou, Giovanni, a Vitória mandou um beijo. Aí eu vi. E perguntou pro Vitinho se deu match. Só pra avisar vocês aí, ó. Falar que deu super like. Vou contar pra vocês o que aconteceu. O nosso amigo querido Vitor aqui deu match com a Vitória aqui da faculdade. Esse é o que diz. Esse Vitor, é o que diz, hein? É o Morales, Vitor Almeida. Programa Não vou falar nada, não. Programa ao vivo Foi um tem acidente, dessas. foi um acidente. Foi um acidente. O dedo do Giovanni esbarrou no like. Foi um acidente. Programa ao vivo tem dessa, entendeu? Foi um acidente, todo mundo sabe disso. Desculpa, pessoal, mas Eu poderia deixar. Eu queria muito xingar ele, mas tá ao vivo, eu não vou xingar ele, vou esperar acabar o programa. Faz igual eu fiz com queria esse saber programa. o que é. Sua mãe chama Alessandra, não é? Isso. Ai, O meu que Deus. que ela tá falando nesse momento? O que ela tá falando? Ela tá falando isso daqui, ó. Olha aqui no meu pescoço, aí aqui, ó. Vitória, Ô, Vitória, um chupão. Ô, louco, Vitória. Ô, louco. Mas nem dá pra ver. Vamos encerrar. Então, Ô, louco, ó. Ótimo. Bom, vamos deixar. Não quero que o Pendurados vire uma revista Tititi. Segue o líder. Né? Não quero que o Pendurados Segue o líder também. vira a revista Tititi. Então vamos terminar por aqui, que a gente já ficou muito tempo, né? Queria mandar um... O que foi? Filho da puta. Falou palavrão. Você não falou? Tem uns contatinhos aqui no... Tem uns contatinhos aqui no Facebook. Porque você não avisou? Porque você não avisou? Cortava o microfone aqui, ó. Nossa, pelo amor de Deus. Estragou meu rolê. Já é fácil pra conseguir. O cara me dá uma dessas ainda. Vamos encerrar, pelo amor? Eu vou encerrar aqui. Um beijo pra todo mundo que Quero mandar beijo assistiu. pra minha avó. Vovó, te amo, melhoras. Beijo, vó. Beijo, vovó. Tchau. Beijo, vó. Do Não Giovanni. precisa ser beijo pra vó também. Não, pode ser minha avó. Manda um beijo pra avó dele, né? Que dê tudo certo, a avó vai sair dessa. E é isso aí. Um beijo pra todo mundo e tchau.
Rádio Unaerp. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence.